Seja muito bem-vindo ao WeLux Podcast, e eu sou o Daniel Moreira, CEO da Best Chauffeurs, e hoje conduziremos um episódio muito especial, onde falaremos de luxo, mobilidade e transporte executivo. E eu sou o Wagner Malagola, da 5 Star. Hoje a gente está com nosso primeiro episódio com pessoas que trabalham como nós, profissionais do ramo de transporte, e hoje uma coisa muito diferenciada, nós temos o prazer de estar aqui com pessoas tão ilustres, vindo para cá representando a Nigéria e Cuba. Então nós vamos estar aqui com duas pessoas aqui importantes. Por favor, Manuel. Olá, meu nome é Emanuel, eu sou da Nigéria. Você está aqui no Brasil há quanto tempo? Já tem 25 anos que estou no Brasil. Olha, que legal. A gente veio aqui e quer saber um pouco da sua história. A gente vai saber sobre como você chegou, o que você fez, e também queríamos saber sobre o... Yaniel. Yaniel. Por quê? Meu nome é Yaniel, sou cubano, já moro aqui no Brasil 8 anos. 8 anos. Legal. Tenho uns 5 anos no ramo de transporte. Sim. Perfeito, muito legal. Gostaríamos de saber como que você iniciou a sua carreira, a sua profissão neste segmento de transporte executivo. Se você já atuava nessa área em Cuba ou se começou aqui no Brasil? Na verdade, eu comecei desde Cuba, né? Desde Cuba eu era motorista. Sim. E já trabalhava nessa área. Sim. Trabalhava nessa área. Não tão bem aperfeiçoada como aqui, mas já estávamos no ramo, né? Como que era? Lá era um táxi ou era esse tipo de serviço, radiotáxi? Como é que era? Não, na verdade, a gente é motorista do setor político. Entendeu? Então, a gente era designado para dirigir para uma pessoa. Sim. Exatamente, entendeu? Então, já eu saía sempre de manhã, era como dizer um motorista particular aqui. Perfeito. Como se fosse para um deputado. Exatamente assim. Sim. Entendeu? Então, eu comecei lá como motorista. Sim. Em 2016, eu vim no Brasil por primeira vez, 2016, 2017. Vim como turista, com visto de turista. Tive 3 meses no Brasil, voltei para Cuba. Sim. Retornei para o Brasil e aí fiquei. Interessante esse lado, né, Daniel? Esse negócio de trabalhar lá, eu fico imaginando que o político, né, um político cubano você trabalhando com um político cubano, a gente quando trabalha aqui com político é uma coisa, eu acho que lá deve ter alguma diferença, você já fez os dois, né? Trabalhou com político aqui, político lá. Política lá. Aqui a gente trabalha, como é que eu consigo falar? Aqui é um pouquinho mais... como é que eu vou colocar a palavra mais correta, né? Sério. É um pouquinho mais sério, cara. Um pouquinho mais sério. Lá é um pouquinho mais... livre. Depende da área exatamente que tu trabalhes diretamente para um político que você trabalha. Sim, entendi. Sim. Então, que bacana. É diferente. É como se fosse o nível daqui fosse mais... Exato. Vamos colocar, é como ser motorista de um prefeito, de um município. Aqui Cuba era o que você fazia em Cuba. Ou ser motorista de um governador. Aqui você tem um nível elevado de detalhes nesse segmento de Executive Protection que fazem essa diferença. Faz essa diferença, entendeu? Sim. Então, aí eu era motorista da FMC, se você consegue entender. Sim, FMC. FMC, Federação de Mulheres Cubanas. Perfeito. Que é um setor político que atende diretamente à mulher. Bacana. Que legal. E você, Manuel? Fala. Vamos lá, e como foi o seu início aí? Vamos lá, começa lá, na Nigéria, hein? Na Nigéria. Eu saí da Nigéria bem jovem, eu tinha 19 anos. Eu só estudava, né? Aí eu tenho tios, familiares que já moravam no Brasil, me chamaram para vir, para visitar, na verdade. Eu vim, né? Achei o país bem bacana, gostei, eu falei, vou ficar. E que seus amigos, quem que era que estava aqui? Seus parentes trabalhavam com o quê? Trabalhavam com o quê aqui? Faziam o quê? Ou já viviam há muitos anos? Já viviam há muitos anos, trabalham com estacionamento. Estacionamento. Tá. Tanto é que eu cheguei, comecei aqui em São Paulo a trabalhar como manobrista. Sim, aqui em São Paulo
no centro. No centro de São Paulo. No centro de São Paulo. Certo. Daí, né, já tenho trabalhado de outras coisas, tal, mas por fim me dediquei mais para a área de transporte executivo. Isso, você começou com um aplicativo. Comecei com o aplicativo né? É isso. Do aplicativo. Sim. E isso em que ano, mais ou menos? 2000 e... Logo que chegou o aplicativo. 2000 e pouco, 2000 e pouco. Verdade. E quando você começou lá atrás, já era um aplicativo ali luxo que você atendia, um Black? Era de luxo, Eu comecei com um carro... Melhor assim. Um Fusion. Que carro? Na verdade, que era? Um Corolla? Corolla. Comecei com um Corolla. E daí fui pegando a experiência aos poucos, né? Sim. Tive a oportunidade de fazer uns amigos que acabaram, né, me falando, tem área, setor executivo mesmo, né, que atende executivos de alto padrão, gringos, tal, que tem uma demanda bem maior. E seria mais lucrativo. Rentável. E quais foram os pontos, desculpa se te interromper, quais foram os pontos ali que você considera como divisor de águas para que você desse esse upgrade saindo do aplicativo e adentrando realmente aí no segmento de Executive Protection e transporte executivo de luxo, tendo seus clientes e parceiros que você tem hoje? Então, eu comecei, como eu entendi que era um serviço a ser levado sério, pela questão de tipo de passageiro e tal, né? Eu me dediquei a isso. E meu divisor, assim, foi quando eu comecei a receber mais e mais indicações de parceiros, para atender mais parceiros, para atender uns clientes final. Eu falei, então vamos para cima. Então, eu acho que a mesma coisa que acontece com o Emanuel, acontece com o Ianiel. Agora, desculpa, viu? Com o Ianiel. Eu acho que você também, o fato de você falar espanhol muito bem, né? E o inglês, assim como o Emanuel, já mostrava para vocês que vocês estavam no lugar errado, né? Que vocês precisavam entender o aplicativo. Como é que decía o meu amigo Emanuel, eu comecei também como motorista aplicativo. Sim. Eu comecei em 2019. Como motorista aplicativo. Sim. Só que el divisor de agua para mí foi que eu não queria ser sempre um motorista aplicativo. Sim. Eu queria mais. Eu queria mais. Eu queria oferecer um melhor serviço de lo que está acostumbrado todo mundo a ofrecer. Entonces yo falei, eso no es lo que yo quiero para mí. Yo quiero para mí algo melhor, yo quiero ofrecer alguma coisa melhor, eu quero ser diferente. Sim. Entendeu? Ter mais oportunidade, crescer, entendeu? Profissionalmente. Sim. E rentavelmente, né? Isso é importante. Muito importante. E então, eu eu comecei como motorista, como en UBX, com carro alugado de la Localiza. Sim. Comecei na época. Como muitas pessoas, né, fazem até hoje, né? Até hoje o trabalho E aí, eu lembro que na época eu não tinha vestuário, não conseguia vestir-me adequadamente, mas diferente a los motoristas, eu colocava uma camisinha, colocava uma unha, colocava uma bala. Sim. Que com o tempo tudo isso se perdeu. Sim. Nessa categoria, né? Sim, perfeito. E então eu fui crescendo e aí, fui sendo indicado por sendo indicado. Aí vine para São Paulo porque eu morava em Paraná. Eu morava em Curitiba. Em Curitiba. Eu morava em Curitiba. Sim. Que esse mercado de transporte executivo de alto padrão, lá não funciona tanto como em São Paulo. Não funciona tanto. Aí eu vine para São Paulo, aí eu dije, cara, é aqui o que eu quero. Sabe? Tu ibas a um hotel, como motorista de Uber, que eu comecei aqui como motorista de Uber também, e eu veia, um motorista chegava com um Corolla, chegava com um Fusion. Sim. Eu lembro uma experiência que eu tive, eu fui no aeroporto de Guarulhos, e chegou um motorista, mano, mas estava impecável, cara. Cara, eu fiquei apaixonado, não sei quem é o cara. Sério, viu? Talvez fosse eu quando eu tinha cabelo. Mas sério, eu falei, rapaz, cara, o cara estava alinhado. Mas quem era? Não era? Não sei. Não lembro. Mas não conhecia nadie. Mas estava ali. Eu falei, esse é o que eu quero. Isso. Que legal. Esse é o que eu quero.
Ele era o centro ali, sabe? O cara estava bem alinhado e eu falei, esse é o que eu quero. Aí já fui correndo atrás. Eu tinha um Kita Cerato na época. Legal. Fui correndo atrás, fui comprei minha roupita e tal. Aí eu falei, cara, que isso aqui que eu quero. Não era adequada no momento. Sim. Porque a gente precisa aprender muita coisa. Sim. Entendeu? Para vocês que estão aí, olha, vocês que estão aí achando que é fácil, que a gente começa já no topo, o que ele está falando é exatamente o que me inspirou a trabalhar com isso, que inspirou o Daniel, é ver uma pessoa e falar assim, olha, eu me vejo naquela pessoa, é o que nós falamos de todos os nossos clientes. Os nossos clientes, nós nos vemos nos nossos clientes e respeitamos e trazemos para as pessoas aquilo que a pessoa é. Ela é uma pessoa que é muito bem vista num cenário e nós queremos isso, representá-lo, né? Nós representamos o nosso cliente todos os dias. Isso que é importante. E nós somos felizes pelo que nós fazemos, não somente pela renda, etc. Eu costumo falar para umas pessoas, né, que tentam se migrar no ramo. Eu acho que sinceramente, eu acho que motorista executivo a nível que nós atendemos, eu acho que não é para qualquer pessoa. Não. Tem que ter algumas qualidades para isso. Sim. Tem que ter um espírito de servo. De servir. De serviço. Sim, é isso. Isso não significa se colocar abaixo, assim, tal. Tem que ter o prazer de servir. Perfeito. Tem que ser apaixonado pela profissão. E ser apaixonado pela profissão. Claro, tem exatamente. Tem um ponto bastante importante. Eu acho que esse é o principal. Você gostar. Porque eu acho que quando você sai de casa a fazer aquilo que você gosta, você tem resultado. Exatamente. Acredite ou não, nossos programas anteriores a esse falam exatamente dessa paixão. Por isso que nós estamos aqui com vocês, porque a gente identifica que vocês têm esse tipo de comportamento. Muito. O Emanuel, é muito interessante falar isso, porque o Emanuel fez um trabalho para a 5 Star, para um cliente meu. Desde que ele fez esse trabalho para o meu cliente, ele todas as vezes foi requisitado para fazer e sempre eu mandei ele, mesmo quando eu podia fazer. Ele foi fazer o trabalho, porque o cliente pediu. É isso, nós somos apaixonados em servir e fazer com que o cliente se sinta bem. Então, isso é muito legal. Inclusive, esse cliente aparece sempre aqui. Você atendeu o mês passado. Sim, eu agradeço pela oportunidade. Sim. Eu acredito num bom serviço. Isso sempre há de render mais e mais parceiros, mais fruto. Né? O relacionamento e fidelidade é algo muito importante, né? Pegando um gancho a respeito do que o Yaniel comentou da vestimenta, nós inclusive falamos isso em um episódio anterior, né? Não importa se você hoje não tem dinheiro para comprar um terno de uma marca X que seja mais elegante, né? Compre o que você tem dinheiro, procure ali uma costureira, né, para que ela faça o alinhamento e fique tudo perfeito, né? O Yaniel também tem algumas histórias de trabalho comigo aí bastante interessante, e não é à toa que você está aqui hoje, né? Um dos primeiros trabalhos, você teve uma indicação, se não me engano, acho que foi do Paulinho, acho que do Paulo. Deu Paulinho. E um dos primeiros trabalhos que você fez ali, ele veio a trabalhar ali com um terno marrom, não tem preconceito nenhum contra o terno, mas aqui é algo comum na cultura dele, né, em Cuba, utilizar esse tipo de cor, e eu ali sutilmente fui e dei ali uma dica para ele, e ele adotou aquilo ali, hoje está super elegante aí, com um terno preto, camisa clara, e fora outros detalhes que nós fomos falando, né, eu costumo dizer, o profissional, ele deixa de evoluir a partir do momento que ele acha que ele já sabe tudo, né, e eu percebi ali que você foi sempre aberto ali a algumas críticas construtivas, né, em que fizemos para você. Como foi isso? Fala para mim, como foi esse marrom, esse terno marrom? O que você sentiu disso? O Daniel, cara, o Daniel. Nossa, foi. O que acontece? Que a gente, você tem que estar preparado e, por exemplo, aquele que quer entrar no nosso ramo, ele tem que aprender a receber críticas para melhorar ele mesmo. Sim, perfeito. Exatamente. Então, eu lembro que o Daniel um dia, ele me falou, Daniel, poxa, não é esse terno aqui que deveria usar, tal. Cara, eu falei para ele, tudo o que você veja,
Não foi só isso. Acho que também tinha um negócio colocado no carro. Foi, não foi? Sim. Foi. Eu não Pendurado lembro. no espelho. Tinha um negocinho colocado no carro. Acho que era um dadinho, não era? Não era um dadinho, era um dado desse. Cara, Mas era comum, até em Miami tem. Não, mas... É muito comum ter pessoas, mas não nos nossos carros. Não, exato. Então, por exemplo, eu estava entrando no mercado e eu falei, incluso para ele, tudo o que você veia que não deveria ser, me fala. É isso aí. Porque eu todos os dias quero ser melhor. É isso. Para eu ser melhor, tu tem que aceitar críticas. É verdade. E levar isso para você. É isso. Não como crítica destrutiva, sino como crítica construtiva para tu poder crescer no mercado. Exatamente. Entendeu? Verdade. Então, eu sempre falava com ele, cara, eu lembro, eu e Daniel temos um monte, Daniel. Um dia, eu fomos atender um cliente dele, e eu cheguei lá e coloquei as mãos no bolso. Muito importante. Muito importante. Sim. Não havia chegado, o Daniel falou, seguinte, nunca coloca as mãos no bolso, eu levo até hoje. Sim. Por quê? Porque tu estás mostrando que estás cansado, porque tu estás confortável. Sim. Entendeu? Não é. E então, tipo, hoje, no dia a dia, cada dia eu tento ser melhor. Põe a mão. E cada dia eu levo aquilo que ele me ensinou. Entendeu? Foram críticas que era para melhorar meu serviço. Sim. Para a gente poder chegar. Isso. Acontece com você também? Aconteceu alguma coisa desse gênero? No começo, sim. No começo, sim. Eu lembro que eu fui... Vocês falando do terno marrom, eu lembro que eu usei era o mesmo terno marrom no começo. Era até um terno bem assim... charmoso, bem marrom. Sim, bonito. Bonito. Eu coloquei pra, né? Mas... Sim. Eu não sabia que, né, tinha que ser... Eu preciso falar uma coisa aqui para falar sobre isso, você que vai responder para mim. Você tem hoje, para vocês aí que estão vendo a gente, o Emanuel tem alguns outros carros, então ele também tem umas pessoas que trabalham para ele, e é muito importante isso. E além disso não. Por essa razão que eu vou fazer essa pergunta. Ele tem um motorista que ele mandava pra gente, que ele tinha uma indumentária bem diferente, o cabelo bem diferente. Sim, não é isso? O tal do Marvin. Marvin, excelente profissional, mas que eu gostaria que você falasse, porque ele se vestia e se portava até que muito bem, mas só que se vestia até com uma qualidade excelente, mas não para o nosso negócio. Isso atrapalhou muito você, provavelmente. Não? Atrapalhou. Era um cara que eu gostava, assim, tal, mas tínhamos uns diferenciais, né, tal. Sim. E engraçado que eu falava para ele não queria evoluir e tal. Infelizmente eu tive que cortar porque nesse ramo eu entendo que nós não podemos errar, nós não temos margem para erro e, né? Não é admitível. Não é admitível. E daí eu cortei. Sim. Hoje, só para você entender, hoje, esses dias eu estava fazendo um atendimento no Hotel Tangará. Eu vi ele, faz um tempo que eu não vi ele, com o cabelo já adequado. Inclusive, eu encontrei também, ele está atendendo um cônsul. Isso. Ele está permanente lá. E agora ele está já mais alinhado. Certamente porque obrigaram ele. Chegou um momento que ele entendeu que aquele cabelo não dava. Não era o padrão. Não era o padrão. Ele usava, na verdade, eu lembro de ele usar um tênis branco, né, com um terno escuro, e tinha tem uma pessoa que é técnico de futebol, e ele usa roupas com branco e preto, ternos muito bonitos, mas assim, super diferenciados. Ou seja, se você for melhor do que o seu cliente, alguma coisa está errada. Então, você tem que realmente estar muito bem vestido, mas também pode ser mais... Não pode ultrapassar. Eu costumo dizer que é um padrão de elegância natural, né? Como qualquer bodyguard, como qualquer... security driver, né? Isso é muito importante. Aliás, isso é um dos pontos que nós ensinamos como se tornar um Hilux Professional Chauffeur. Então, você que está aí assistindo o nosso episódio e tenha curiosidade, né, de chegar onde nós estamos, como situações reais aqui, né, de histórias de vida do Yaniel e do Emanuel, saiba que você também tem capacidade de ir muito além.
É claro. Nem todos são capazes de ir muito além, mas se você tiver essa capacidade, pode ter certeza que um dia vai estar sentado na mesa com a gente. Exato. Essa é a verdade. Então, queremos saber mais da história de vocês aí. Vamos lá. O início aí do... Emanuel, vamos lá. Você falou que você passou, né? Passei... Começou com os seus parentes aqui e tal. Comecei trabalhando no estacionamento. Sim. Depois... Passou o aplicativo. Passei pelo aplicativo. E depois eu entendi que eu tenho uma oportunidade de crescer mais. Fui conhecendo mais gente, parceiros indicando e tal. E não demorou tanto. Eu comecei a atender uns clientes finais que, né, gostaram bastante do meu serviço. E como a demanda aumentava, eu fui aumentando os veículos, passei de um sedã, comprei mais um SUV, minivan e assim. Hoje eu tenho 5 carros, na verdade. Ao longo desses... Obrigado. Ao longo desses 8 anos no executivo. Então... Eu estou feliz, né? Eu considero algo com bastante sucesso. Bastante sucesso. Muito obrigado. Verdade, Uma prosperidade aí, muito bastante digna. Por isso que é importante você estar aqui para dizer, né? Porque a gente quer mandar para as pessoas esse recado, né? Porque quem está num aplicativo e não deveria estar lá e ama o que faz, que nem vocês amam o que faz, a gente quer estar com a gente. Claro, né? Claro. Agora, tem gente que prefere fazer aplicativo e isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, mas sabemos das diferenças de aplicativo com executivo. Né? Exatamente. Você que viveu lá e Aniel, você que viveu esse aplicativo também e você viveu mais tempo que ele. Você foi em 2019? Eu comecei em 2019. 2019. A sua história, parece que você veio para cá por causa da tua mulher. Conta essa história aí. Atrás. Eu minha mulher veio no programa, mais médico, né? Ela veio em 2016. Acho que foi novembro de 2016. Aí eu era motorista lá, trabalhava lá. E você queria fazer isso aqui? 6 meses ela estava aqui, ela hizo um convite, né, na Viceturismo, e eu vim no Brasil. E parece que você veio, não foi diretamente para São Paulo, né? Não, eu fui para Paraná. Na verdade, foi para Adrianópolis. Adrianópolis. É o limite de Paraná e São Paulo. Era 400 km daqui, 400 e pouquinho. Eu morei lá, ou seja, eu fui para lá em 2016, tuve 2 meses lá, aí voltei para Cuba. Sim. Cheguei a Cuba e eu falei, rapaz, não é aqui, não. Aí, bueno, ela ia de vacaciones para Cuba, ela estava lá, ela voltou, aí falou, vida, vim para cá para o Brasil de novo, e falei, ok, eu vou ficar aqui. Aí, em 2018, acabou o programa. Sim. Nós fomos morar para Curitiba. Ela estava sem trabalho, eu estava sem trabalho. Eu não falava português, eu não falo direito, não falava português. E comecei como auxiliar de cozinha no restaurante. Sim. Um restaurante, auxiliar de cozinha. E depois eu lembro que mi hora de descanso, hay una rua en Curitiba que se llama Rua 24 Horas. Es un boulevardzinho, ¿sabes? Y yo me paraba en un borde de la rua, que era la avenida principal, a olhar los carros, que yo amo carro. Sí. Y yo falei, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero tener un carro, quiero dirigir. Sí. Fui me informando y fui sabiendo que tenía Uber, porque en mi país eso no existe. Sí. No tengo Uber, no tengo. Y yo falei, yo quiero ser Uber. Sí. Que bueno, yo trabajaba como motorista, era lo que yo quería. No tenía todavía lo de transporte. Sí. Conseguí alugar mi primer carro, yo siempre falo eso en todo. Yo conseguí alugar mi primer carro, en un día tuve 5 multas. Sério. As regras de lá de Cuba são diferentes daqui, hein? Eu tomei multa. Esse dia você fechou no vermelho, né? Pagou para trabalhar. Mas, cara, não, eu aluguei esse dia, aluguei um carro o primeiro dia para eu sentir dirigir um carro. Fazia muito tempo que eu não dirigia e eu sou fã disso.
sabe, eu não sabia que existia Zona Sul, não sabia que havia radar. Sim. Tem bastante em São Paulo. E em Curitiba também tem. E então, tipo, radar 60 km/h, tu passa 65 e já tomou multa. Exatamente. E então eu estacionei o carro frente ao restaurante e deixei aí. Aí passou o Zona Sul e me multou. E então tomei 5 multas. E uma pergunta, você conseguiu alugar direto no seu nome esse primeiro carro ou alguém teve que te ajudar lá? Não, consegui alugar em meu nome, porque aí eu ia... O que acontece? La cartera mía, no sé si la de Manuel acontece lo mismo. La que yo tenía lá em Cuba, ela sirve no Brasil. Sirve. Tá tudo também. Sim. Então, é só fazer um papel de consulado, vale no trânsito, e tu entras com as mesmas categorias que tu tinha, entendeu? Então, Sim. Talvez seja por ser do mesmo América do Sul. Sim. Agora, vindo da Nigéria, que é um continente à parte, é diferente, a CNH de lá não serve aqui. Entendi. Serve. Normalmente, eu sei que para turismo, em alguns países, você consegue utilizar ali por um período de até 6 meses quando você fica. Mas para trabalho, acho que cada país deve ter uma regra aí. É o nosso que tu chega no Brasil, tu entra lá no consulado, faz uma declaração, vai no Detran, faz o teste de exame psicológico e exame de vista e eles te dão a carteira do Brasil com as mesmas categorias que tu trazias de lá. De Cuba. Aí bacana. eu consegui alugar, pegar meu primeiro dinheiro e eu estava ansioso por ter... Fui alugar um Onix. Era R$300 a diária, a semana, algo disso. Daniel, cara, a sensação foi muito grande, cara. Eu dirigindo um carro no Brasil, tomei multa pra caramba. Mas eu estava feliz. Tá sério, tá? Só que não perdi a carteira, porque ela localiza não passa os pontos. Que sorte. Porque ela não conseguiria passar, porque a sua CNH ela era de Cuba. De outro Não, já era daqui do Brasil. Já era do Brasil. A localiza não passa os pontos para quando tu alugas carro. Os pontos não vão para tua carteira, fica na país. Não sabia disso. Mas eu acho que isso foi uma falha, hein? Tomem cuidado, você que está alugando. Olha, não pegar uma multa, dirigir com segurança que é... Não, e que a multa era... Eu não sabia dirigir. Sim, Não sabia, eu não sabia que existia radar, excesso de velocidade, que não era um excesso de velocidade, era 50 km/h e tu ibas a 60, Sim. sabe? Para mim, lá não tem isso. Você ganhava uma foto. Rapaz, quando eu fui lá localiza, falei, tem 5 multas aqui. Mas foi muito bom, cara. Mas a primeira experiência de volta ao Brasil. Lá em Cuba, os carros que você dirigia devia ser muito melhores do que o daqui, né? Era um carro... Automáticos? Não, manual. Tudo Fala de carro manual. Aqui em São Paulo temos, no Brasil, né, tem bastante carros blindados, e lá na Cuba... não tem, se lá não tem assalto. Não tem assalto. Hoje já tá um pouquinho não tem difícil. assalto? Hoje está um pouquinho difícil por conta da crise, mas em Cuba era um país um dos países mais tranquilos. Mais seguro. Legal. Mais seguro, tu consegue ficar na rua ali, tu consegue ir de 10 km, 10 km a pé, com o telefone e tudo, tu não ia ser assaltado. Legal. Mas e hoje você trocaria o Brasil por Cuba? Não. Aí duas coisas. Eu não trocaria Brasil com Cuba, mas sim tenho saudade do meu país. Sim. Sem dúvida. Mas tu foras a Cuba, sim, vou. Tenho minha família lá e não tem nada melhor que a tua cultura. Sim. Hoje você enxerga que o Brasil, para o imigrante, ele tem mais oportunidades econômicas e liberdade de opções de atuar em diferentes segmentos. Cara, o que eu posso falar é que o Brasil muito que agradecer ao Brasil por acolher a nós, né? E é um país que dá muitas oportunidades para o imigrante, entendeu? É só você colocar os pés na terra e correr atrás. Trabalhar. E você, Manuel? Você hoje trocaria? Não. Eu me adaptei bem aqui no Brasil e tive as oportunidades que eu precisei mesmo e tal. E eu acho que nem ele falou, ainda fica aquela saudade
da Nigéria, mas eu costumo viajar para lá, Passear mais para bastante. passear. Exato. Uma vez em 2 anos, levo a família, depois fico um mês, depois volto. Com turista, bom dinheiro na conta, fica tudo melhor. Tá rico, cara. E realmente, para fazer uma viagem dessas, tem que é muito caro. poupar bastante. Mas são porque- 2 sentimentos diferentes, né? É. São 2 sentimentos que... Hoje uma viagem para você chegar, aonde que é a sua cidade? Lagos. 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 Para chegar lá, daqui até lá, você vai gastar quanto? Mais ou menos. De passagem para cada pessoa, Sim. $2.500. Dólares. Só que são quantas pessoas da sua família para ir? Somos só 3, eu, a minha esposa e a minha filha. Sim. É interessante pensar nisso, porque o meu primo, tem uns primos aqui, cada um com 4, 5 filhos. Esse é o problema. Pensa num gasto para poder vir. Só de viagem. De viagem. Matar a saudade. Matar a saudade. Mas esse valor é devido que se pega 2 voos, não tem voo direto. E acaba encarecendo, tem que fazer bodeação. Eu acho que isso pode tornar cada vez mais difícil voltar, né? Mas trabalhando duro, assim, né, correndo atrás, a gente... E lá em Cuba, quanto que você gasta? Tá mais fácil. É muito mais simples. Dá para ir de... Dá uns R$2.500. Não, o meu para ir para Cuba dá 3.100, 3.200. Reais. Não é nem dólares. Tá mais fácil. Não esquece dos charutos cubanos. Sim. Tá fácil. Dizem ser os melhores, né? 3.000 eu comprei agora em setembro. Sim. R$3.200 e de volta. Poxa, que bom. Isso Bacana. pelo menos é mais fácil para você. E quando você tem filhos? Não. Não, né? Então é mais fácil ir mesmo. Tá guardando mais dinheiro aí. Opa! Mas que bacana, nos sentimos muito orgulhosos e sabemos disso, né? Eu tive a oportunidade de morar 2 anos em Londres, o Wagner morou muito tempo em Nova York. Sabemos que a reciprocidade open friendly não é... O brasileiro é muito mais aberto, né? Muito mais amigável. Né? Muito mais receptivo. Tivemos alguns desafios, o inglês ele é um pouco mais frio ali em alguns momentos, o americano, o Wagner talvez sabe falar um pouco mais, mas acho que como o povo brasileiro não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Aqui é um país de todos, para todos, né? Acolhe, dá oportunidade, basta querer trabalhar e realmente vai conseguir. Que bacana. E falando um pouco, vi que vocês falaram muito, você já tem clientes finais, o Yaniel também já tem alguns. Hoje, o que vocês me falam em relação à importância do network, né? De ter parceiros aí, tanto para receber serviços, imagino que vocês já estejam num patamar de repassarem também serviços eventualmente, né? A gente sempre vê vocês participando aí nos nossos grupos de WhatsApp. Qual a importância que vocês têm hoje e que vocês deixam aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora? Eu acho que faz toda a diferença quando você tem, sabe, parceiros que faz toda a diferença, faz uma relação boa, porque tu vai sendo muito mais conhecido no mercado. E quando tu está sendo indicado, é porque tu está fazendo um trabalho bem feito. Sim. Entendeu? É porque tu estás tendo compromisso e responsabilidade naquilo que tu tá fazendo, né? Sim. Então, eu acho que quando tu está sendo indicado e lembrado, como eu falo, por parceiros, sim, o parceiro coloca a sua empresa à tua disposição, ou coloca a empresa de outro parceiro porque te indica, e tu tienes que ir a vestir a camisa de esa empresa y hacer un servicio totalmente profissional, é porque eu acho que tu está no caminho certo. Sim. Né? Recado importante para você que está aí. Isso aí. A Network é super bem-vindo. Para criar networking é preciso uma confiança, né, uma lealdade, porque muitas vezes, às vezes acontece da gente não conseguir atender um cliente nosso, né, às vezes é questão de tempo, e nisso
há de passar para algum parceiro que possa, né, te representar com esse cliente. Então, é super importante saber forma de atender esse cliente na altura do parceiro que está, né, te passando o serviço. É isso. É isso. Eu tenho dito aqui que a gente tem dito nos nossos podcasts que a gente tem esse efeito espelho, né? Assim como a gente espelha o cliente, né? A gente também espelha o parceiro, né? Então, quando você tem uma indicação, o que nós precisamos e queremos é alguém que honre tudo aquilo que nós construímos. Exatamente. A única coisa que vale nesse negócio é honrar o que nós criamos. Então, se você criou algo, eu me sentiria muito mal de destruir um castelo de bem montado, pensando que era um castelo de areia e simplesmente a onda levou. Não é isso. Muitas pessoas acabam não tendo esse profissionalismo que nós temos de entender e de honrar, né, aquilo que está fazendo. Porque muitas vezes o dinheiro vale muito pouco. Quando você já está envolvido. Para você começar a trabalhar, o dinheiro vale muito. Vale muito. A partir do momento que você entrou e aquele dinheiro já foi compromissado, o que passar daquilo, o que tiver que fazer, você vai fazer. Agora, se você não conseguir dar cabo daquilo, a gente vai se sentir muito mal. Então, é sobre isso que a gente fala aqui no programa. Nós temos, vocês talvez não saibam, mas a gente tem um curso de motoristas que a gente está criando, que é de professional chauffeurs, né? O Ilux, na verdade, é o que está até na descrição do canal, é onde a gente ensina as pessoas passo a passo, tudo aquilo que vocês que vocês estão passando, que vocês passaram, que você falou assim, poxa, Daniel, você podia ter me falado do terno, eu não viria com esse terno, a gravata, o que disse, como disse, por que o cliente não teve aquela reciprocidade com você, ou não teve uma afinidade, aquele cliente chato que as pessoas chamam e que nós chamamos de exigentes, né? Então, quer dizer, é diferente, né? A maioria dos aplicativos, não fazendo assim uma generalização, mas a maioria dos aplicativos, eles querem terminar o trabalho e ir embora. E isso é uma qualidade, como eu disse, não tem nada de errado nisso. O que nós gostamos de fazer é terminar o trabalho e querer ser chamado no dia seguinte. É a diferença. Até porque o que nós fazemos, o que nós vendemos, não é simplesmente levar um passageiro de ponto A e deixar no ponto B. Exatamente. Não, nós passamos confiança, nós passamos garantia, nós passamos qualidade. Tudo para fazer o passageiro, o cliente se sentir, nossa, eu estou bem servido. E é exatamente isso que nós passamos e ensinamos no nosso curso. Exatamente o que o Emanuel falou. O motorista de aplicativo, a função dele é levar um motorista de um ponto A ao ponto B. A nossa função, ela envolve segurança, um serviço de concierge, um serviço de discrição, confidencialidade, é tudo um pacote de serviços ali que nós oferecemos. E mesmo vocês que estão aqui hoje, que já sabem bastante coisa, mas acreditem que esse curso ele agrega muito valor, porque eu pensava assim, antes quando eu não tinha tido... o Wagner, uma época, preparando um curso de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, e eu dizia, eu já sei tudo, eu já dirigi para comitivas presidenciais, já dirigi para um presidente, e quando eu sentei na aula teórica com uma letra ali, ministrando aquele curso, cada detalhe ali que foi falado agregou muito valor à minha vida, né? E o curso na prática em si, nem isso. Então, o nosso curso ele vai abranger desde toda a parte teórica com você, candidato, e toda a parte também prática, aí, com curso de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, e até pontos muito importantes que nós ensinamos como se comportar quando você chega num hotel, com uma conversa com um capitão porteiro, com um concierge. Acho que vocês devem reparar aí como nós
somos bem recebidos quando chegamos nos hotéis, né? Em muitas oportunidades que o Yaniel já teve de trabalhar comigo, acredito que o Emanuel também com Wagner Malagola. Isso é o divisor de águas, né? Saber chegar, ter humildade, isso é muito importante. Isso daí é o que o Daniel está falando. Eu só estou trazendo para vocês porque provavelmente esse programa vai ser exibido depois de uma série de 7 programas, né? Então por isso que pessoas já devem estar vendo isso quando a gente está conversando aqui. Mas é muito importante trazer pessoas que têm a qualidade que vocês têm, porque vocês já viveram e têm essa vivência. O que a gente fala no curso é sobre as nossas experiências que vocês também têm. Né? E o que agrega para a gente são coisas que vocês têm que nós não temos, que é ter vivido no Brasil, né, num momento que a gente saiu daqui para ir trabalhar fora. Eu trabalhei com transporte executivo nos Estados Unidos. Então, eu fui fazer isso lá. A mesma coisa que vocês vieram fazer aqui. Né? Ou seja, talvez vocês não saibam, mas assim, eu trabalhei com transporte de limusine nos Estados Unidos. Então, eu sou um dos poucos que, mesmo sendo bem sucedido lá nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. É como se você, sendo bem sucedido aqui, imaginasse uma possibilidade de abrir lá aquilo que você fez. Eu vi essa oportunidade, voltei para o Brasil e tudo que eu fazia anotava. Eu tenho várias histórias de coisas que aconteceram que eu fui vivendo, que nem vocês estão vivendo aqui, eu estava vivendo lá, né? Então é bem interessante, é muito produtivo a gente escutar um pouco do que vocês têm para dizer, porque a gente aqui já contou nossa história. Já, né? Em 7 episódios. Agora, o de vocês é interessante para agregar. Eu acho muito interessante o que o Daniel falou. Sim. Porque, incluso, recomendo o curso. Acho que até eu vou passar. Sabe por quê? Porque a gente às vezes acha que sabe tudo. Não. Até na sequência da vida, né? Sim. A gente acha que sabe e todos os dias a gente aprende alguma coisa diferente. Sim. E é uma referência a vocês, né? Sim. E o Daniel, que é meu espelho. Obrigado. Se espelha bem. E o que acontece? Nesse mercado nosso, as pequenas coisas fazem diferença. Sim, sim. Exatamente. Os detalhes, né? Sim. Então, qualquer coisinha que tu aches que seja pequena, refleja em nosso cliente uma diferença enorme, entende? Sim. Então, por exemplo, em todos os pontos que tu, por exemplo, hoje eu posso decidir, eu sei alguma coisa, um exemplo, mas eu vou ver que Daniel faz, mas eu não fazia desse jeito. Eu vou acrescentar isso aqui que eu acho que vai melhorar meu serviço, entendeu? Isso. Então, a gente consegue, sim, aprender todos os dias pouquinho mais. Então, eu recomendo o curso aí. Obrigado. Seria interessante. Seria interessante. Espero que nós, desculpa te cortar, que tenhamos referências bastante positivas, né, no mercado de vocês e no mercado. Nós sabemos que nem sempre conseguimos agradar a todos, né? Exatamente. Mas saiba você, parceiro, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, se em algum momento houve uma cobrança ali um pouco a mais, ela foi sempre pensando no bem-estar do nosso cliente, pensando no seu crescimento. Veja aqui que interessante o Yaniel contando as histórias dele aqui a respeito desse feedback construtivo que tivemos, o Emanuel também. Sim. Isso é importante. É bem importante. Eu sempre falo, e vou seguir falando, e eu falo para qualquer parceiro, não é, ou seja, não, deixa eu ver como é que te falo. Não há margem para erro no nosso trabalho. Sim. Pode acontecer? Sim. Pode. Mas quando aconteça, cara, deixa. Quando vayan a assistir a crítica, não vê a crítica por la parte mais ruim, vê a crítica por la parte construtiva, aonde que você pode melhorar. Sim. Absorve aquela crítica, senta, reflexiona e fala, cara, se eu faço desse jeito, não só vou agradar a meu parceiro, como eu vou melhorar meu serviço. É isso mesmo. Entendeu? Então, existe muito hoje no mercado, tem muitas pessoas que querem ser motoristas, mas não são críticos, autocríticos. É verdade. Entendeu? Eu sei e ponto. Não, mas deveria ser assim, não. Escuta, que tu vai melhorar. As pessoas às vezes escutam,
mas não conseguem absorver. Essa é a verdade. A absorção daquilo que a gente está falando aqui, por exemplo, quando a gente fala e você perguntou, é muito mais interessante, é muito mais importante. Aí você guarda. Quando eu falo, as pessoas às vezes acabam, uma pessoa qualquer, né, acaba escutando e falando, isso daí todo mundo sabe. Mas quando você fala, as pessoas falam, isso aí eu também faço, mas não faz. Ele só escutou e ele imagina às vezes que aquilo lá não tem muita importância. E quando você chama a pessoa para a importância que aquilo tem, aí sim, a confiança, porque nós aqui, todos nós aqui nessa mesa, nós não vendemos em nenhum momento, nós não vendemos transporte. Nós estamos vendendo confiança. É só confiança. Experiência. Né? Experiência que nós adquirimos para tentar buscar do nosso cliente a confiança. A partir do momento que ele confia em você, que confia no Emanuel, confia no INL, o que vai acontecer? Ele vai passar o trabalho dele para a gente. Senão, ele não vai querer trabalhar conosco. Então, o que isso significa é que os detalhes para chegar nessa confiança passa por esse crivo. É você estar todo o tempo disponível. Você precisa estar disponível. Se nós não formos disponíveis, você sabe que tem um cliente. Quando eu peço o Emanuel tem 5 pessoas trabalhando e ele precisava estar em um dos trabalhos. E ele, por uma questão de coleguismo, de parceria, de entender que isso é importante, ele passa a fazer um trabalho para mim e ele vai lá e honra o meu nome naquele momento, como 5 Star. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente pretende, sempre passando nos cursos, é isso. É falar para eles esses detalhes, que são onde mora o sucesso. Ele está nos detalhes. E no compromisso e principalmente na disponibilidade. Você tem que estar disponível. Dedicação e ética também. Né? É sempre importante passar isso para um motorista, parceiros que for trabalhar com a gente. Tanto é que hoje em dia, para trabalhar comigo de forma permanente, né? Primeiramente, eu faço simulação de um serviço com o motorista, explicar tudo direitinho. Eu tiro um dia, 2 dias fazendo uma simulação, como se a gente estivesse atendendo um VIP. Né? Depois disso, que eu entendendo que a pessoa passou tal, começa a trabalhar. E essas pessoas que trabalham com você hoje, na sua grande maioria, são brasileiros? São brasileiros, mas brasileiros que têm inglês fluente, que já moraram fora também. E porque eu entendo que não basta saber falar inglês. Se souber a cultura de fora, tipo a americana, que é o que a gente mais atende, seria muito, agrega bastante. E hoje, assim, isso é extremamente importante, qual que é a tua dificuldade? Precisa de um candidato, de cada 10 que se candidatam, quantos atendem ali o nível? De cada 10, 2. De cada 10, 2. É uma peneirinha, né? Veja como é interessante. Vocês têm ciência de que vocês não falam o português correto, perfeito. Vocês estão cientes. E não é necessário, assim como não é necessário falar o inglês perfeito. O que nós precisamos ter, o que vocês têm isso de sobra, que é a qualidade, a confiança que vocês passam para a gente, para que a gente passe o serviço para vocês. É isso que importa no nosso trabalho, você está certo. Claro. Né? Não tem nada a ver com transporte, tem a ver com qualidade de serviço, disponibilidade, elegância. E responsabilidade. Responsabilidade, discrição. Então, é sobre isso que a gente costuma falar aqui e quer falar aqui, mostrar para as pessoas, porque vocês têm as mesmas dores que a gente. Para conseguir um profissional, não é fácil. Não é fácil. Vai passar um monte de pessoas que querem ganhar o que nós ganhamos. Isso acaba dificultando a gente, o sonho da gente de sair da rua, ficar mais na mesa, na administração. Porque
Não tem essa pessoa. Uma hora você acaba... Eu estou há 16 anos, eu até não tenho esse sonho ainda, não gosto da operação. É o que a gente costuma dizer, né? A importância do network. Hoje tem, acho que, mais de 10 grupos em São Paulo, vocês devem perceber, acho que nem eu, nem o Wagner postamos, às vezes, só quando é uma emergência da emergência, pedimos um motorista em grupo. Eu sou muito... Eu gosto de Daniel, você consegue fazer um atendimento, Emanuel? Porque nós gostamos sempre de trabalhar com pessoas que já fazem parte do network e pessoas que são homologadas de fato, né? Então não é nenhum tipo de preconceito, mas é simplesmente ações que nós atuamos para tentar preservar esse castelo que é construído ao longo de 15 anos. Costumo dizer que às vezes temos um filme com um cliente, uma vírgula pode acabar com todo esse filme compromisso com o cliente. De confiança, né? Confiança. É muito importante. Isso é legal. Muito, muito importante e difícil. Então, quem sabe, né, a gente com alguns episódios desse aqui consiga inspirar essas pessoas que têm esse desejo, essa vontade, esse espelho, que nem a Aniel, você fazer esse tipo de coisa. Sim, nós precisamos dessas pessoas, vocês precisam, eu preciso, todo mundo precisa. Agora, tem aquelas pessoas que só precisam ganhar o dinheiro, esquece, vocês não fazem parte do nosso... Fazem parte. O dinheiro é importante e é bem remunerado, a gente sabe disso, vocês que estão aí, pode ter certeza que quem saiu do aplicativo não volta mais para o aplicativo, isso é certeza, mas existem outras alternativas, inclusive que a gente falou aqui, tipo, como que a pessoa pode progredir fazendo o que a gente faz, às vezes fazendo delivery de relógios caros, mas por quê? É tudo confiança. É confiança. É confiança. É confiança. Parece até mentira, mas é verdade. O dinheiro não vem em primeiro lugar. Nunca. E sim, o atendimento, a entrega. Né? Para depois dinheiro e... ser remunerado. Eu costumo dizer que o dinheiro é consequência do resultado de um trabalho quando você desenvolve com dedicação, com paixão e com foco. O dinheiro é a consequência disso, né? E, aliás, nós somos privilegiados de prestarmos um tipo de serviço que ainda vai levar um tempo para que ele venha a ser substituído pela tecnologia, né? Eu acho que ser substituído 100% ele nunca vai ser, porque nós teremos clientes ali que mesmo estando com um carro autônomo, ele vai querer alguém para que façam um serviço de concierge, para que façam um serviço de segurança, né? Então hoje nós vemos aí no mercado muitos serviços, como um caixa de supermercado, por exemplo, daqui a alguns anos será infelizmente extinto isso, né? Então isso é muito importante para que todos vocês se aperfeiçoem, porque nós acreditamos que os melhores dos melhores irão dar continuidade e sobreviverem a esse segmento. Assim como teve no Uber lá atrás, né? A Uber chegou no Brasil, muitos taxistas e muitos que estavam no mercado ali, mas que não tinham o feeling, não tinham ali o perfil desse profissional, professional chauffeur, infelizmente morreram ali na metade do caminho, né? E a nossa ideia de criarmos o WeLux Podcast é exatamente para que você que está aí nos assistindo, talvez daqui 5 anos, talvez daqui 8 anos, conte uma história parecida com a do Emanuel, dizendo que o WeLux Podcast, o Daniel Moreira e o Wagner Malagola foram inspiradores para você, que hoje você tem 5 carros e hoje é o nosso convidado especial. Esperamos você em breve. É verdade. Então, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer, tipo, que aconteceu quando vocês vieram para o Brasil, né? Uma coisa diferente que aconteceu, porque, assim, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei também fazendo outras coisas. Acreditem vocês ou não, eu fui trabalhar numa fábrica de bordado, né? Eu não tenho esse ar tão feminino e não tenho nenhum preconceito contra quem, né? Mas o que acontece é que existiam fábricas, né? Que tinham mesas enormes onde você colocava os bastidores para bordar. Então, eu tive um emprego desses lá nos Estados Unidos e depois fui dirigir para ganhar mais dinheiro, né? Porque era onde você poderia trabalhar mais, como um Uber na época, só que não existia isso, não era um aplicativo, mas era um radiotáxi, né? Existem muitos cubanos em Nova York
que trabalham com radiotáxi, né? Que trabalhava na minha época, em 89, 90. E a gente trabalhava, eu conheci e aprendi a falar espanhol devido a morar nos Estados Unidos. Eu nunca fui morar num país hispânico, né? Mas aprendi porque... que a minha mulher não escute isso, mas é porque a gente tinha que namorar, né? Então, eu com 22 anos, já estava nos Estados Unidos e trabalhando já com isso. Então, hoje eu já tenho até mais do que isso, embora não pareça. Eu tenho mais do que 22 anos e trabalhei. De carreira. E nessa época era assim, então eu aprendi espanhol, inglês, mas isso porque me favoreceu. Então, lá, você tinha, por exemplo, quando vocês chegaram aqui, uma dificuldade muito grande, talvez com a língua, vocês já só falavam português? Na minha, foi o meu primeiro trabalho num restaurante. Aquele restaurante fazia lanche. Imagina. Lanche. Eu não sabia tipo falar. Hamburgueria? Não sabia falar nada de português, cara. E era de um japonês, cara. Eu agradeço muito a ele. Me ajudou muito. Qual o nome dele? Não lembro. Não lembro o nome dele. Mas sério, me ajudou muito, porque ele deu uma oportunidade grande para mim, porque quando você é imigrante, chega no Brasil, e você nunca tive carteira assinada, é muito difícil conseguir trabalho. Na época, era bem difícil. Então, tipo, perguntavam, o que tu sabe fazer? Eu sabia fazer de tudo, mas na realidade não sabia fazer nada. Exatamente. E o que queria era trabalhar. Sim. E ele me colocou em uma hamburgueria, né? Sim. Só que, tipo, havia que ser lanche, mas eu não sabia que presunto se chamava presunto, que a face se chamava face. Cuchara, sabe? E, tipo, minha mulher, que sempre me apoia, está ao meu lado, eu tive que colocar um papel na parede e colocar tradução ali. E com a tradução. Aí quando chegava a comanda, eu tinha que ler e decía para era um misto quente, era pão francês, tal. E aí eu ia lá, então já eu pegava jamón, queso, lechuga, que se diz em espanhol. E aí, assim como eu aprendi, era muito difícil, imagina. Tu tienes 40, acho que era 30 minutos ou 25 minutos para fazer um lanche. E em lo que eu... Para fazer ele ser entregue, eu acredito. Sim, né? Ser entregue, né? Na porta do cliente. Não, eu acho que eu tenho um prazo ali, muito comprido. Aí, tipo, eu tinha que... Só para ler, eu demorava esse tempo. Aí interioriza. Cara, foi muito. Eu chegava à minha casa chorando toda a noite. Legal. Sim, eu imagino. No meu caso, eu não tive tanta dificuldade. Como eu mencionei inicialmente, tinha familiares já morando no Brasil e tal. A idioma também nem tanto, porque... eu passei por Camarões antes de vir para cá. Eu morei 2 anos lá. Lá eu consegui aprender francês fluentemente. E francês é um pouco similar ao português. Sim. Tanto é que no dia aprendeu o I até hoje. Nos dias seguintes, um dia depois que eu cheguei no Brasil, eu estava no meio de algumas pessoas falando português que eu nunca tive contato assim tal, mas eu conseguia entender 80% do que estavam falando, mas eu não sabia falar. Sim. Acho que em 3 meses eu aprendi a falar português. Sim. E comecei a trabalhar no estacionamento. Depois passei a dar aula de inglês no CCA, uma escola particular. Perfeito. E daí em diante fui migrando para cada serviço até chegar no ramo executivo, que eu falei, aqui eu vou... Me encontrei. É perceptível que você é autodidata, né? Por ter aprendido aí o português em tão pouco tempo. Mas aqui fica 2 histórias bastante interessantes. Aliás, em um dos nossos episódios também tem uma história bastante interessante sobre a minha vida, sobre a vida do Wagner Malagola também. Não começamos de onde estamos hoje, ele com a Escalade, eu com o Mercedes, né? Tivemos ali uma história de bastante sacrifício, né? Assista se vocês tiverem oportunidade também depois, assistam, que vai ser bastante interessante, e acredito que serão histórias aí inspiradoras, esperamos, né, que sejam histórias inspiradoras para muitos de vocês também. Realmente é. É onde nós queremos, vocês são espelhos, né? Obrigado. Quando eu comecei, ingressei no grupo do WhatsApp e tal, eu fui estudando, vendo cada um e tal. E o Best Chauffeur e a 5 Estrelas
foram maiores inspirações que eu particularmente tive. A forma de vocês atender os carros, tal, falei, vou chegar lá e eu espero, né? Então, agradeço bastante pelas oportunidades de ter trabalhado com você também. Né? Isso, que honra, nos sentimos realmente bastante honrados. Muito. É gratificante isso, né? Eu costumo até dizer sempre, nossa, essa é a ideia do podcast, né? Conhecimento a gente tem que passar adiante, né? E é muito interessante e gratificante, né? Em uma das nossas conversas que eu falei com o Wagner, que nós temos uma referência bastante positiva no mercado, né? Isso é inspirador. A ideia do Ilux é fazer com que nós sejamos ainda referentes e consigamos alcançar aí você que está em outro estado, você que está em outro país, né? Porque isso é muito importante. A gente tem essa ideia e a gente sabe dessa responsabilidade, que é bem complicado. Vocês podem observar que eu não apareço muito no WhatsApp, embora eu veja como vocês veem da mesma forma. Eu apareço lá pouquíssimas vezes porque a gente dedica a passar exatamente para a pessoa que a gente quer que faça o trabalho por essa questão de confiança elevada, né? Mas não que a gente... Esse programa, a partir do momento que a gente começa a fazer, passa a ter a gente quer que tenha isso, né? Uma notoriedade para que mais tarde a gente possa passar isso para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem interessadas, por exemplo, hoje a gente dá cursos, inclusive para empresas. Então, a empresa que tem um motorista de diretoria, elas nos procuram para fazer isso, para adaptar esse tipo de conduta para o motorista. Porque, vocês sabem, tem muita gente que fala assim, não, eu tenho uma pessoa que é ótima, só que ele não tem aquela qualidade que vocês têm. Exato. Não é? Muitas pessoas... Como nós já vimos várias vezes nos exemplos. Não isso. É para citar mais. Sim. Às vezes grandes multinacionais têm ali uma frota de veículos próprios e tem os motoristas, mas tem detalhes ali que eventualmente, quando é um motorista da 5 Star ou quando é um motorista da Best Chauffeurs ou de uma outra empresa que esteja nesse mesmo patamar, esses detalhes fazem uma diferença total, né? Muitas vezes ali a secretária que nos acompanha ou o Head of Security, ele acaba nos contactando, já tivemos aí algumas experiências, né, de ministrar esse curso, inclusive fora de São Paulo. Isso é bastante interessante, ali. Toda a parte teórica, toda a parte prática que foi falada. Existe isso muito forte, que as pessoas entendem e gostam das pessoas. Ainda bem que as pessoas gostam uma das outras. Só que o profissionalismo, às vezes, não está e não tem como ser... o profissionalismo você tem como passar para os outros. O caráter e aquilo que ele aí não. Aí nós não conseguimos mudar. Tanto vocês que trabalham com a gente, se você olhar um motorista e falar assim, eu estava querendo aí um trampo, quando ele já fala isso para você, você já fala assim, esse vai ter que trabalhar muito para chegar aonde nós estamos. Isso não quer dizer que nós temos qualquer preconceito com quem usa um linguajar diferente, não é isso. O preconceito não existe, né? O que existe é saber que as pessoas com quem nós trabalhamos não vai aceitar aquilo. Não vai aceitar aquilo. A gente tem que melhorar muito. Vai ter que melhorar muito, muito. Então, dependendo de como a pessoa se apresenta, não é um subjugamento. É só uma maneira de a gente entender que falta alguma coisa para chegar naquilo que a gente... E às vezes é só alguma coisa, às vezes é muita coisa. Que ele não está qualificado, né? Costumo dizer, se você vai contratar um advogado e ele chega lá todo tatuado, você vai até o consultório dele, tá todo tatuado, você vai falar, esse advogado, bom. Se você vai fazer uma tatuagem, chega lá no estúdio do tatuador e ele tá de terno e gravata, que nem a gente. Você vai espalhar. Até o exemplo do teu motorista, ali não há nenhum preconceito, é que cada profissão, cada perfil de profissional, ele precisa se adequar à sua realidade, né? À sua regra, isso é muito importante. Tem várias coisas envolvidas, a questão do perfil, da caráter, também segurança. Isso. Né? E é difícil quando você tenta passar isso para
algumas pessoas que ainda não sabem, que estão começando. A pessoa pensa, não, eu já sei, é assim, não, tal. Mas tem bastante coisa a pegar. Existem pequenas coisinhas, Emanuel, que a gente fala aqui. Por exemplo, às vezes você vai falar para sua esposa um negócio que você não podia falar. Então as pessoas não têm essa noção, a maioria das pessoas não tem essa noção, e você não tem como chegar em 1, 2, 3 trabalhos, você chegar a mostrar que isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento no serviço. O quê? Porque você pode chegar para a tua esposa e falar, por exemplo, sabe com quem eu estava hoje? Eu estava com a Taylor Swift. Aí você fala o nome, ela fala, nossa, Taylor Swift. Estava com a Taylor Swift. Beleza. Amanhã você vai trabalhar e ela vai ficar numa empolgação e você não tem nada a ver com isso, mas você falou para ela. Falou para ela. Quando você chega lá no show, ela sabe que você está no Hotel X. Ela vai estar com as amigas dela todas esperando lá. Por quê? Ela quer ver a Taylor Swift. Mas ninguém sabia qual era o hotel que ela estava. Mas a partir do momento que você falou com ela, ela não se sente com a responsabilidade criada por todo esse ambiente que nós vivemos. Então, melhor coisa, não é desconfiar da esposa, pelo amor de Deus. Sigilo de informação. Mas sigilo de informação. Depois que aconteceu, se você falar, poxa, quem teve com a Taylor Swift era eu. Aí, se isso acontecer, sua esposa brigar com você... Mas já fica em casa. Dá para resolver em casa. Vai ser melhor do que você ter o seu trabalho cortado porque você não foi discreto. Não foi o discreto suficiente, não teve o sigilo esperado e que trouxe um problema para o produtor que te contratou. Então, tudo isso a gente fala, parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. Seu exemplo aí foi... e nós costumamos dizer até, todo VIP que nós atendemos, ele sempre será o VIP mais importante. E quando trata-se de uma celebridade, uma pessoa pública, ele é um VIP mais importante. Nós jamais deveremos atender lá, sou fã do... Não. Eu já atendi algumas celebridades, o Wagner Malagola também, vocês também devem ter atendido. Sim. Né, tanto do cenário... político, tanto do cenário econômico também, aí, atores políticos, enfim, tudo. E muito cuidado, eu não faço, eu aprendi, não faço. Você pode ser fã de um político, de um artista e pedir foto. Sim. Sim, nunca. Nunca. Demissão. Essa nunca. Isso é algo. Cara. Aliás, eu já vi um motorista ser cortado de uma operação importante, acho que era até a CCXP, que ele tirou a foto no lobby do hotel com um artista e é simplesmente cortado. Não pide para tirar foto. Nós temos alguns exemplos que a gente ainda nem falou aqui, mas, por exemplo, quem é o nosso patrão num evento grande de artistas é a segurança. Então, o chefe da segurança é o nosso patrão. Se ele falar para a gente, não move, você mover, o que vai acontecer, certamente, você vai ser cortado do trabalho. Porque não é o artista, você não pense que o artista é que manda em você. Quem manda é o chefe da segurança. Porque o chefe da segurança do Brasil, ele está representado pelo chefe de segurança do artista internacional. O que o artista internacional passou para ele, ele acaba sendo cobrado por aquilo. Então, se você acaba passando por cima do Brasil, ele já corta você porque vai chegar nele. Então, antes de chegar nele, que chegue em você. Então, assim, o dinheiro que se ganha é bom. É melhor da categoria. Isso, sem dúvida nenhuma. Se você está inspirado e quer trabalhar e gosta do que a gente está falando, tem que fazer uma preparação. Mas a preparação não é só o nosso curso, não. Você tem que fazer uma preparação para poder ter uma possibilidade de chegar lá, como você ia, né? Vocês tiveram aí um cenário do aplicativo. Pensando, eu quero aquela pessoa, eu quero ser que nem ele. Agora, como que é ele?
né? Como é essa pessoa? Eu disse em outros programas que eu sempre vejo eu dirigindo com uma pessoa como eu do meu lado, me observando o tempo todo e falando, nossa, você fez errado, seu burro. Entendeu? Você não deveria ter feito dessa forma. Mas eu falando para mim. Isso eu não falaria para uma outra pessoa, mas eu falando para mim. Não era isso que devia ter acontecido. Não, eu faço isso. Você também faz isso? Eu faço e levo a sério. Sim. Eu acho que aqui isso está errado e eu deveria melhorar isso. Eu eu que tenho que mudar. Parabéns, é assim que funciona. Isso é uma das partes que nós falamos também em um dos episódios. Nós estamos sempre sendo observados, seja a partir do momento que nós saímos de casa, seja no trânsito, seja na portaria do teu condomínio e principalmente no nosso ambiente de trabalho, quando é no hotel, quando é ali no aeroporto, nós estamos sempre sendo observados, isso é extremamente importante. Então, eu costumo dizer, nós precisamos nos preocupar desde a nossa aparência, né, a vestimenta, a barba está feita, o cabelo está penteado, o Wagner já não tem cabelo, não tem esse problema. Eu sou o único que sai de casa assim, tranquilo. Esses detalhes são sempre muito importantes, né, e é isso que vai fazer a diferença do nosso trabalho, do nosso resultado, de tudo, né? Às vezes conquistamos clientes que nós nem esperamos, né? Você acredita? Olha, existem coisas assim tão pequenas que a gente fala aqui, que é assim, por exemplo, uma pessoa quando você sai de casa, se você pôr o terno, é como você colocar uma toga e é um advogado, né? Você vira um juiz ou você vai para o tribunal, você colocou o terno, você saiu de casa, a sua atitude no trânsito tem que ser outra. A partir daquele momento, você já não pode mais fazer aquilo que você fez quando pegou o primeiro carro aqui. Exatamente. E começou a tomar multa. Tomar multa. Primeiro, você tem que saber ser doutor naquilo que você está fazendo. Então, quando você pega o carro, se por acaso você tiver uma situação de estar com pressa para chegar porque você está atrasado, você já começou errado. Mas imagina que isso já aconteceu comigo, né, nas minhas tantas trajetórias, da pessoa está indo e você está cortando, está esperando, está deixando a pessoa que está atrás passar você de jeito nenhum. Então você vai irritando até a outra pessoa, mas você também é prioridade naquele momento. Você está atrasado, você tem que chegar. Então na hora de você chegar no endereço, quando você chega no endereço, o cara que está atrás de você, você estava parando, entra no mesmo endereço. E quem é que você vai pegar? O chefe dele com ele. E ele fala, nesse carro eu não entro. Isso é uma história real. Isso é história real. Sério? Que o motorista falou assim, não, com esse motorista nós vamos com o meu carro, mas não vamos com esse motorista. Por quê? A atitude começa antes de começar a trabalhar. Então, aquela pessoa que hoje, você aí que está trabalhando com isso, fala assim, já conheço tudo, eu sei como é que é. Existe essa história que eu gostaria de contar para todo mundo, para que as pessoas entendessem quando a gente fala assim, sai de casa mais cedo, vai antecipadamente, vai tranquilo, toma um café, chega uma hora antes, 45 minutos, o mínimo é 15. Então, vai tranquilo, mas para chegar... Por quê? Porque você tem que saber que naquele momento, se você fizer alguma cortesia, talvez o cara que está atrás seja seu cliente, que está indo para o mesmo endereço. Se você está atrasado, ele também está. Se você está adiantado, ele também talvez esteja, né? Então é bem importante. Eu costumo dizer que toda ação ela tem uma reação, né? Se é uma ação de energia negativa e de estresse, você vai ter uma reação de estresse sobre você, sobre o seu trabalho. Se é uma ação de falta de educação ali com um colega no hotel, com a segurança, às vezes até com um copeiro. Isso vai ter uma reação ali negativa para você, né? Eu recentemente estive no Rosewood, dos táxis executivos ali, um dia falou para mim, falou, olha, parabéns, você é uma das poucas pessoas que eu vejo aqui que você é bem relacionado com todo mundo. Mas é natural, não é nada forçado, né? E nós precisamos ser assim, né? Vai ter um dia que você vai estar com um VIP muito importante, se você não tiver esse relacionamento, vai cair tudo por água abaixo, né? É muita coisa. Bom, é bem interessante isso. Bom, como é que estamos aqui? De horário, já estamos indo? Tem uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu acho que é
bastante importante, né? Vocês já tinham visto algum outro programa, exceto a Blovex, né? Que de vez em quando nós nos reunimos ali, isso é muito importante também. O João Pin sempre fazendo um excelente trabalho em prol da nossa categoria. Mas fora a Blovex, vocês já tinham visto ou tido a oportunidade de participar de algum outro canal de comunicação, seja via podcast, seja via reunião em um happy hour, alguma coisa assim? E gostaria de saber o que vocês acham também dessa oportunidade que foi dada a vocês, né? E dessa oportunidade para o mercado em geral, né? Pessoas que estão começando, pessoas que já estão numa evolução já muito bem acentuada como a de vocês. Pensando, eu não me lembro algum fora do Ablovex, eu acho que já tive uns contatos diretamente de uns parceiros que tá muito tempo no ramo, que, né, instruíram a fazer assim, mas da forma que a Ablovex faz, que é chamar a galera toda, reunião, né, aquela coisa toda, não, tem sido o primeiro, a Ablovex e o Willax Podcast. Até porque aqui a nossa ideia é um alcance, né, imensurável, né? Nossa ideia é que esse nosso canal alcance você que está em toda a grande São Paulo, você que está fora da cidade de São Paulo, em outro estado, e isso. E você, Yaniel? Já eu estive em um programa Resenha na Pista, né? Que é para motoristas de aplicativos. O pessoal da Resenha na pista, não é na pizza, não. Na pista. Resenha na pista. A gente vai convidar vocês também para vir aqui, hein? Eu estive 2 vezes com eles ali, mas fico muito grato por o convite de vocês e a gente consegue aprender muito com vocês. Legal. É uma experiência, tipo, incrível, né? Poder estar com as referências de vocês na frente e podendo aclarar vários pontos que para nós são de extrema importância, né? Sim. Que faz toda a diferença. A gente quer sentar um dia nessa cadeira. E já estão nessa. Já estão nessa. Já estamos perto, né? A ideia é progredir. Sabe? Estão no caminho certo. Com certeza disso. E vocês aí que estão olhando, olha, vocês que estão assistindo e estão gostando e gostariam e acham que tem alguma coisa para sentar aí na cadeira, que nem eles estão falando, para dizer para a gente coisas que sejam interessantes, que agreguem, que cresçam, que façam a gente crescer, que nos ensinem, porque nós também estamos aprendendo. Claro. Então, por favor, vocês estão convidados, pode aí se inscrever no canal e a gente faz questão de saber o que vocês têm para dizer para a gente. Exatamente, acho que é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, foi realmente uma honra contarmos com esse primeiro episódio com convidados, né? Um desafio para nós também, e esperamos que daqui para frente vocês divulguem este canal também, será assim uma honra com todos os colegas de trabalho. Realmente nós que agradecemos a oportunidade. Tá? E vamos sim divulgar, que as pessoas saibam, aprendam e possivelmente um dia chegar onde nós chegamos e onde vocês chegaram também. E você, seguidor que está aí nos acompanhando, saiba que nada é impossível. Tenha determinação, foco, trabalho, e a receita do sucesso será consequência desse teu trabalho, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas às vezes querem ter o sucesso que um empresário bem-sucedido, seja do seu ramo ou de um outro ramo, tem, mas poucos querem trabalhar tanto quanto nós trabalhamos, né? Você tem trabalhado muito, crescido aí, o teu crescimento é plausível. Obrigado. Emanuel também, tem outros colegas que eu vejo no grupo, recentemente o Wagner Noleto também aí, que é um grande parceiro, comprou um carro e fez ali um texto até de agradecimento, me senti honrado também, isso é muito importante. Acho que o que a gente leva tanto da vida pessoal quanto da vida profissional é legado. E se estamos conseguindo deixar um legado aqui
nesse nosso segmento, isso é muito importante, sendo referência como profissionais, é extremamente gratificante, né, Wagner? Exatamente, queria realmente falar para vocês que isso foi muito, muito legal, é o nosso primeiro podcast com convidados, e eu queria agradecer ao Yanel e o Emanuel que vieram aqui para fazer e se exporem, né? Falar um pouco da vida deles, que várias pessoas tinham interesse também de saber. Pode ter certeza que isso vai atingir muitas pessoas lá do outro lado, e que tenham essa vontade de se tornar aí um motorista um motorista professional chauffeur, e sair dessa situação de motorista regular, né? E se tiver a competência e a qualidade, a gente está aqui aberto. Gente, foi um prazer. Prazer nosso. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos. E você que está aí nos seguindo, curtam a nossa página, divulguem. E em breve teremos novidades aí sobre o nosso curso Relux Professional Chauffeur. E também em breve teremos um novo episódio muito especial com convidados especiais também. É isso aí. Valeu. You can do whatever you set your mind. Great. Great. Isso aí. Foi.